Fala, mestres, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos. No vídeo de hoje nós vamos falar então dessa alta do Bitcoin de hoje. Será que nós nunca mais vamos encontrar Bitcoin abaixo dos 10 mil dólares? Parece que sim, parece que está bem provável. Nesse vídeo então nós vamos falar muito sobre análise gráfica. Eu só vou utilizar gráfico nesse vídeo, não vou utilizar nenhum tipo de notícia, nenhum tipo de informação e mostrar aquilo que o gráfico está mostrando e antecipando para nós o preço. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto! Muito bem, pessoal, gráfico de Bitcoin. A gente está olhando então o Bitcoin subindo nos últimos dias, né? Gráfico diário de Bitcoin, mostrando para nós então uma grande força compradora entrando exatamente neste momento, antecipando para nós um movimento de alta novamente. Até dá para talvez apostar em uma altinha aí nos mercados futuros, tá? Eu estou até praticamente abri uma posição de long nos mercados futuros desde ontem cedo, com aquela barra de confirmação de alta, e estou acompanhando essa alta, então estou surfando essa alta do Bitcoin, acompanhando também outros criptoativos. Bom, nesse gráfico aqui, o que a gente consegue localizar é o seguinte: depois de muito tempo, a gente conseguiu romper então uma resistência. Essa resistência agora, ela recentemente serviu como suporte, que é justamente nessa região de 10.200, 10 mil dólares, 10.200 dólares e 10.500 dólares. E o que parece é que está formando um novo suporte principal, um novo suporte extremamente forte para o preço do Bitcoin, assim como nós vimos o principal suporte do ano de 2018 na região entre 6.200, aliás 5.800 e 6.200 lá em 2018. Então a gente rompeu essa resistência, a gente voltou então agora para testar como suporte, e tá bem interessante, tá bem legal essa alta, né, essa movimentação de alta do Bitcoin. Então fazendo aí um pivô de alta para o preço continuar subindo. Isso pode ser explicado através de algumas empresas que podem estar colocando um pouco do seu capital, do seu total do seu capital em criptoativos, alocando em criptomoedas, pelo menos 1%, em algumas empresas que têm bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E também, não só por esse ponto, mas também por causa do halving, né? Então o halving, ele diminuiu o número de emissão, ou a velocidade de emissão de novos bitcoins a cada 10 minutos. Isso faz uma força compradora, uma força de fluxo monetário dentro do universo das criptomoedas. O motivo principal é que cada dia que passa entram novas pessoas, novos players, novas instituições comprando bitcoins, guardando, e eles não movimentam esses bitcoins, eles não estão vendendo, eles não estão se desfazendo dos seus bitcoins. Então, essa diferença entre fluxo de entrada de capital e fluxo de saída está fazendo uma pressão no preço do Bitcoin, fazendo com que ele tenha essa alta progressiva, lenta e progressiva. Então nesse vídeo eu vou mostrar também alguns gráficos extremamente interessantes para quem acredita em alta no longo prazo do Bitcoin, assim como acontece comigo, certo? E basicamente a gente está vendo então ele fazer o cruzamento das médias de 9,80 novamente, né? E os candles diários estão se suportando acima dessas duas médias, mostrando para nós então uma grande força compradora que tenderá a continuar ao longo dessa semana e ao longo dos próximos meses. Então a gente está revivendo ou revisitando aquilo que aconteceu em 2016. No final de 2016 o preço ele continuava subindo, criava novos suportes acima, se mantinha e basicamente ele buscava novos topos o tempo todo e conseguia romper topos de altas históricas anteriores. Então a próxima resistência que nós temos a testar agora é os 13.500 dólares. Na verdade é uma faixa que compreende os 13.500 dólares e 13.800 dólares ali, praticamente 14 mil dólares, tá? Então essa é a próxima grande resistência majoritária que o Bitcoin testará, né? E eu acredito que ele vai facilmente romper essa região, assim como o fez em 2016, quando ele estava rompendo os 1.000 dólares para não voltar nunca mais abaixo dos 1.000 dólares por unidade. E isso pode estar acontecendo de novo agora na região dos 10 mil dólares. Existe sim a possibilidade dele nunca mais voltar abaixo dos 10 mil dólares
nos próximos meses e talvez nos próximos anos, que quem sabe, né? Vamos ver se ele vai repetir aquilo que aconteceu nos últimos halvings. Bom, então nós temos as médias de 8,80 indicando compra, né? Ele já fez barras de confirmação de compra, então neste momento seria realmente a compra, né? Apesar de que ele está indo testar essa resistência do preço aqui, mas eu acredito que ele vai conseguir romper facilmente, tá? Por tudo que está parecendo, indicando, ele vai lá testar os 13.800 dólares, né? O topo anterior, e depois disso aí só a gente vai ter apenas os 20 mil dólares por unidade para serem retestados, né? Aliás, entre 17.500 e os 20 mil dólares por unidade, que possivelmente e fatalmente vão ser rompidos por causa dessa pressão compradora em relação ao desbalanço, ao desequilíbrio de oferta e demanda. A única coisa que pode mudar vamos dizer, essa realidade seria o S&P 500 abrir uma segunda pernada de baixa, o que me parece que está longe de acontecer. Embora muita gente venha falando de segunda onda de Covid, eu já não acredito mais, eu acredito sim que em algum momento, por mais que a inflação atinja os Estados Unidos e que as coisas se modifiquem e o mercado comece a buscar liquidez, eu acredito que o preço tenderá somente a se valorizar e provavelmente em algum dado momento o Bitcoin vai se descolar do S&P 500, como já está colado já há alguns meses, né? Eu acredito que ele vai voltar a se descolar e vai agir pela própria natureza de oferta e demanda e baixíssima busca de liquidez, pelo menos no mercado de criptomoedas, que finalmente pode ser utilizado como um mercado de proteção. Tá? Então eu acho que vai evoluir para essa próxima etapa, tá? E agora a gente vai dar uma olhadinha no Ethereum também. O Ethereum também sempre fala bastante coisa, né? E o Ethereum então tá bem interessante, segurou, né, acima da média de 80, o mercado praticamente está voltando a subir muito forte o preço do Ethereum. Parece para nós que ele vai abrir mais uma pernada de alta equivalente a essa daqui. Possivelmente podemos buscar os 800 dólares por unidade na rede Ethereum. Tá? Então, se a gente repetir essa pernada de alta, o que é bem provável e é bem possível, a gente pode ver, então, a partir desse suporte, o preço buscar os 650 dólares no primeiro momento, depois os 800 dólares, na minha opinião, que é onde está a próxima resistência. Tá? Então, a próxima resistência no preço do Ethereum está realmente na região de 800 dólares. Eu acredito que o preço vai tentar buscar essa pernada e provavelmente nós vamos, inclusive, possivelmente superar essas regiões agora. Acredito que o mercado está totalmente bullish. E agora nós vamos adentrar nos gráficos então de longo prazo, que eu acredito que faz sentido a gente dar uma olhada, tá? Então, primeiro é a curva de crescimento logarítmico do Bitcoin, com base na lei da potência, então na lei da oferta e demanda, injeção de fluxo financeiro, né? E eu queria mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Esse aqui corresponde a todo o período, né, de crescimento de alta do Bitcoin ao longo do tempo. Se ele continuar com os mesmos fundamentos e mantendo os fundamentos íntegros e acompanhar as altas do movimento ou força de alta que ele fez nos últimos 10 anos, a gente vai ver ele acompanhar e respeitar essas curvas aqui. Nós temos 3 bandas amarelas aqui, vocês podem ver que o gráfico tem 3 bandas amarelas, e a banda inferior seria o valor mais baixo histórico do Bitcoin, certo? Ao longo dos últimos 10 anos. O preço médio seria aqui, tá? O preço que ele poderia atingir uma resistência majoritária seria nesse valor aqui. E o valor sobrecomprado, ou seja, onde tivesse muita euforia e muito dinheiro fora do normal no Bitcoin, seria na banda superior. E vejam que a gente está numa fase de acumulação muito parecida com 2016. Então, depois daquela grande queda de 2014, 2015 foi um ano de acumulação e 2016 um ano em que iniciou a pernada de alta que a gente viu em 2017. Agora, em 2018, nós também tivemos uma queda de 80% no preço do Bitcoin. Depois nós tivemos um período de acumulação extenso, né, que compreendeu ali julho de 2019 até o momento que nós estamos presenciando. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, apesar da queda majoritária lá de março, onde a gente perdeu essa banda inferior, onde seria o valor mínimo que o Bitcoin deveria valer, com base nessa curva de crescimento em relação à oferta e demanda, ele já logo voltou, né? Já logo recuperou o preço e nunca mais perdeu essa banda, né?
teve alguns momentos aqui que ele caiu um pouco abaixo da banda, mas o preço ele está costurando essa banda, né? Ele está acompanhando, assim como aconteceu lá em 2016 e assim como aconteceu lá em 2012, justamente no período que veio após, né, o halving. Então no nosso terceiro halving nós estamos com essa condição aqui e ele indica para nós aqui uma projeção de preço mínimo que o Bitcoin deve valer nos próximos meses. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a banda, se o preço continuar se comportando dessa forma e só seguir a banda, lá em janeiro de 2021 o Bitcoin vai estar valendo 13 mil dólares, 13.500 dólares por unidade no mínimo, enquanto que um valor médio, né, um valor que a gente poderia ver facilmente ele buscar por esses períodos, seria 35 mil dólares por unidade, se ele tiver agora um impulso de alta muito forte, tiver vamos dizer, um movimento de incentivo de compra de bitcoins, e ele pode sim vir testar os 34 mil dólares por unidade, assim como ele também chegou numa região média em 26 de junho de 2019, onde ele deveria estar, na verdade, valendo 4 mil dólares e ele estava valendo praticamente 12 mil dólares. E essas curvas aqui de lei de potência, elas são com base em estudo físico de que tudo que tem fundamentos sólidos, ele tende a crescer. E um ativo onde mais pessoas têm interesse de comprar, ele pode fazer uma pressão compradora e uma injeção de capital. E por ter mais pessoas entrando e menos pessoas vendendo e se desfazendo dos seus bitcoins, ou seja, mais holders na parada, as pessoas então vão fazer uma pressão na compra dos novos bitcoins que estão sendo emitidos a cada 10 minutos. Então, a gente está vendo essa pressão praticamente do inflow e outflow do Bitcoin se refletindo no gráfico, e esse gráfico ele está respeitando corretamente, mesmo depois daquela perda, né, de 12 de março, que foi uma coisa fora do normal, ele já está voltando à normalidade dentro dessas bandas, o que parece ser, então, se a gente seguir à risca, né, a compra aqui, a gente provavelmente nunca mais vamos ver o Bitcoin valendo menos do que esses valores aqui de 10 mil dólares, tá? Então, possivelmente, né, é uma probabilidade, possivelmente nós não vamos ver Bitcoin nunca mais a 9 mil dólares por unidade. Já chegou a tomar consciência disso? Então, a partir desse ponto aqui, se a gente seguir o histórico do passado do Bitcoin, a partir desse ponto ele vai continuar subindo, crescendo lentamente, respeitando essas resistências intermediárias e buscando, então, o valor de euforia, a banda de euforia lá em cima. E qual é o valor que está hoje a banda de euforia, caso ele subisse muito rapidamente, acompanhando e 2021 fosse repetir o que aconteceu em 2017? A gente pode sim chegar aos 100 mil dólares por unidade em questão de menos de um ano. Existe assim essa possibilidade, se caso essa busca por compra de Bitcoin repetisse o que aconteceu em 2017, no período de 2017. Então, pode ser, né? E existe forte essa possibilidade da gente agora começar a romper resistência após resistência. E o que acontece quando a gente rompe resistência após resistência, né? O que acontece é que quando não tem mais nada no lado esquerdo do gráfico e praticamente o preço ele consegue atingir a alta histórica anterior e consegue romper essa alta histórica anterior, ele começa a atingir novos patamares e novos preços ele começa a surfar por mares não descobertos ainda. Então a gente vai poder ver a possibilidade do preço continuar subindo rapidamente, né, sem resistências mentais e psicológicas do mercado, e isso a gente pode ver então esse crescimento exponencial, assim como aconteceu lá em 2017, quando também não tinha nada no lado esquerdo, não, a parte esquerda do gráfico era limpa e praticamente o preço, depois de romper então as altas históricas anteriores, ele praticamente busca por novos patamares, começa a euforia desenfreada, porque é um período de alta exponencial e imprevisível, ninguém sabe aonde o preço vai parar. Também nesse mesmo site a gente pode ver o modelo Stock to Flow, né, um modelo onde ele faz uma projeção matemática de fluxo financeiro de entrada e saída, e também nós podemos ver que ainda está respeitando, né, o preço, ele está começando a respeitar essa banda, então ele está acompanhando essa alta, e se ele acompanhar esse mercado com euforia, possivelmente até final de 2022 nós podemos ver Bitcoin a 100 mil dólares por unidade. Pode acontecer, beleza, pessoal? Agora pode ter uma euforia desenfreada, um crescimento exponencial todo mês, todo dia. Pode acontecer, a gente pode reviver o 2016 e isso vai ficar bem interessante pra gente, certo? Então acho interessante
não deixar de ficar exposto nos mercados de criptomoedas por este período. E com isso tudo, né, com esse otimismo todo, Ethereum vai subir e também os protocolos DeFi vão subir. Então os protocolos DeFi, eles vão cada vez mais tomar crescimento e praticamente alguns tokens e algumas altcoins elas podem nos dar oportunidades muito impressionantes de valorização de ativo, tá? Então hoje nós temos a própria Uniswap, a Maker, a Aave com os três principais protocolos DeFi. Tem a WBTC, então, que faz a paridade em Bitcoin e transforma um Bitcoin dentro da rede Ethereum. Tem a Curve, então tem vários aqui, o Compound, Synthetics, todos eles têm tokens próprios, né, tokens de governança, que eu acredito que vão se valorizar com essa entrada e injeção de valor e de dinheiro nos mercados das criptomoedas. Eu acho que vai entrar muito fluxo financeiro a partir de agora, a partir desse segundo semestre, vai entrar uma grana absurda nos mercados e eu acredito que não mais as eleições aí vão ser tão relevantes para o mercado cripto. Eu acho que vai continuar crescendo e cada vez mais vai ficar mais difícil comprar Bitcoin e Ethereum a esses valores que nós estávamos acostumados a ver nos últimos 2 anos. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Mais uma vez, deixe os comentários, críticas, sugestões, dúvidas nos comentários, que assim que eu puder eu vou estar respondendo vocês. E também no primeiro link aqui na descrição você vai estar acessando o nosso grupo gratuito do Telegram. Só clicar aqui embaixo e a gente espera você lá. Um grande abraço e tamo junto!